Sim, nós tivemos, isto é obviamente, e todos vocês podem acompanhar, e peço também desculpa a quem está a acompanhar em casa, eu estou a saber disto por esta via, e portanto é o primeiro comentário que posso fazer. Acho que dos problemas que tivemos, que foram grandes na área da justiça e na área da saúde, o Governo opta por manter uma linha de continuidade, isso é profundamente errado. Sobretudo no caso da saúde, quer dizer, houve um consenso quase nacional de que a Ministra da Saúde cometeu erros, e erros de responsabilidade, erros graves, pessoas que viram as suas vidas destruídas por causa da falta de acesso do Serviço Nacional de Saúde, grávidas que nasceram à porta do hospital ou à porta de casa, e o Governo manter isto, apesar de todos os debates que teve, inclusive o debate que teve comigo, o Sr. Primeiro-Ministro, acho que é um erro. Acho que também a falta de energia na reforma da Justiça, sobretudo no combate à corrupção, foi uma marca do Governo que a Sra. Ministra não conseguiu superar, e manter esta Ministra é um sinal de que algo errado está a passar-se. Aliás, eu queria aproveitar para dizer isto, eu tanto quanto fui informado, e deixo esta informação em parênteses, por poder não ser correspondente totalmente à verdade, tanto quanto eu soube, a Polícia Judiciária está esta tarde também na Câmara de Bragança, por causa precisamente de alguns negócios e elementos relacionados com o Hernani Dias. Nós avisámos o Governo repetidamente sobre a situação de Hernani Dias ser candidato à Assembleia da República, depois de tudo o que aconteceu, e o Governo não mudou Hernani Dias. E hoje temos novamente aqui uma situação de conflito judicial, de suspeitas de corrupção. Tanto quanto fui informado, na Câmara de Bragança estavam a decorrer hoje alguns elementos de recolha de prova relacionados com Hernani Dias. É a informação que tenho, não consegui confirmar, por isso vos disse entre parênteses, de que esta informação estava sujeita à análise, mas é mais um, se for verdade e se confirmar, por isso digo se confirmar, foi-nos dito por pessoas de lá e pessoas, elementos relacionados com o Distrito de Bragança, de como o Governo lidou mal com a questão da corrupção e insistiu em elementos que eram nocivos e que dão uma imagem de um país corrupto e de um país será pouco... por uma questão de teimosia do Governo, porque o Governo quer provar que precisa de mais tempo? É teimosia, é o Sr. Primeiro-Ministro que quer mostrar que não tem que fazer mudanças, que o seu Governo estava certo e não estava, de que os nomes que tinha escolhido estavam certos e não estavam, de que a linha que estava a seguir do Governo estava certa e não estava. E, portanto, é um mau sinal em termos de governação. E se forem estes os nomes que me apresentaram há pouco, é um sinal que vamos ter uma governação na continuidade. O Chega é líder dessa oposição, fará essa oposição, e não deixaremos no programa de governo, quando esse programa de governo chegar, de fazer essa oposição que temos que fazer e dizer que é um mau governo. Do que é que estava à espera nestas alterações? Estava à espera de, sobretudo, um sinal que nas áreas-chave o Governo ia fazer mudanças. Quais áreas? A área da saúde, por exemplo. Não tem que ver com a Ministra em concreto, com o nome em concreto, mas com a abordagem que se tem na saúde. Ora, nós tivemos um INEM que falhou, tivemos um conjunto de urgências que deviam estar abertas e estavam fechadas, em dias, alguns deles festivos e alguns deles de dias de grande mobilização populacional para os serviços de saúde, e o Sr. Primeiro-Ministro acha que esteve tudo bem. E, portanto, só posso chegar a esta conclusão. Nós temos um Primeiro-Ministro que vê o país com os olhos, com os óculos cor-de-rosa que o país não tem e que o país não é. E isto é sinal de uma dessintonia entre o Primeiro-Ministro e o país que alguém tem que chamar a atenção. Esse alguém tem que ser o líder da oposição. A área da justiça é outra, por isso é que eu dava há pouco o caso do Hernani Dias como exemplo. Mas é de um Primeiro-Ministro que, já ele próprio, com suspeitas de falta de transparência, insiste em manter nomes, quer na Madeira, quer em Bragança, que são nomes absolutamente associados à falta de transparência. E, portanto, nós já temos um país imerso, inundado em corrupção. Com isto, dá a ideia de um país que vive bem com a corrupção. Se há coisa que o Chega vai querer fazer, como líder da oposição, é dizer ao país que nós não vivemos bem com a corrupção e que a vamos combater com todas as armas que temos. E, portanto, perante estas primeiras análises, que eu me guardarei para depois para conhecer os nomes todos, porque não tive conversa com ninguém ainda, nem com o Primeiro-Ministro, nem com o Presidente da República sobre isto, é a análise que eu posso fazer sobre a situação. A bancada do Chega pode adiantar já alguma coisa? Não, vamos agora falar com a bancada. A única coisa que eu queria reforçar é, lamentar as declarações do líder parlamentar do PSD desta tarde em relação à não eleição dos nomes do Chega para a bancada, para a mesa da Assembleia da República. Lamentar por isto mesmo, porque nós criámos eu acho que isso foi um consenso que não foi de partidos, foi do país, de que a Assembleia da República tinha que entrar em funções e tinha que haver estabilidade nos órgãos da Assembleia da República. Foi pedido ao Chega que participasse nesse consenso. O Chega entrou nesse consenso Pacheco Amorim também levantou essas de boa dúvidas hoje. forma.
Não, o que Diogo Pacheco Amorim disse foi, mesmo que 1, 2 ou 3 numa bancada de 60 ou de 70, que são muitos, o grosso da responsabilidade disto não há dúvidas. De manhã, Carlos César disse aos deputados do Chega, do Partido Socialista, é para votarem a favor. Bom, ouvi o deputado Hugo Soares dizer que os deputados da AD também iam votar a favor. Então vamos lá ver. 89 mais 58 não dá 113, nem dá 115. Portanto, significa que a AD e o PS falharam aos seus compromissos. Não foi o Chega que falhou aos seus compromissos. Eu não lamento pelos lugares. O Chega, como eu disse, está zero apegado a lugares. Agora, é lamentável que se queira fazer uma Assembleia da República que inicie funções normalmente e tenhamos neste momento representado o terceiro maior partido na mesa e não esteja o segundo maior partido. É bizarro, é ridículo, é uma traição. E o quarto partido, mas sobretudo mostra uma falta de compromisso que estes partidos têm em relação aos acordos que fazem. Há muitas pessoas que me disseram, isto é, paga pelo ano passado, isto é, o PSD a ajustar contas com o Chega. Eu não quero saber se é. O PSD a ajustar contas com o Chega, a paga pelo ano passado, a paga por eu ter saído do PSD em 2018 ou 2019. Eu não quero saber disso. Se quer saber que havia um entendimento. Esse entendimento foi tratado, não foi entre mais ninguém. Foi entre mim e o líder da bancada do Partido Social Democrata. Ele não desmentirá isto, porque foi mesmo assim. E quando contaram os votos, o PSD, em princípio o PSD, falhou aos votos. Dir-me-ão, o PS também falhou aos votos. Mas eu já não esperava, sinceramente, do PS muito. Agora, não podemos andar o dia todo a dizer assim, não, agora há um espírito de compromisso, agora temos que entrar todos num espírito de cooperação. O Chega entra no espírito de cooperação e é traído ao primeiro minuto desse espírito de cooperação. Mas e depois vem... pode ter havido deputados do Chega que não ter votado. Eu acho que não, eu acho que isso não aconteceu, mas mesmo que isso tivesse acontecido com 1, 2 ou 3, não justifica os votos que houve. E, portanto, é evidente que houve deputados da bancada do PSD, muitos, que não votaram nos nomes consensualizados. E é evidente que os deputados do PS também não votaram nos nomes consensualizados. Mas portanto, pode ser, no caso do Chega, não serem 2 ou 3 e serem mais? Mesmo assim não dava. Significaria que o PSD falhou ao seu compromisso. Significa que o PS falhou ao seu compromisso. E, portanto, escusam de vir com tretas de que chegámos a consenso e que estamos a trabalhar em consenso quando são os primeiros, ao primeiro momento, a trair o Chega. Repare, eu não espero nada destes partidos do sistema, honestamente. Agora, que digam às pessoas ao que vêm. Não finjam que estão a chegar a compromissos, que vamos ter aqui um ambiente de cooperação, de representatividade, porque foram essas as palavras, de representatividade, mas depois têm o terceiro e o quarto partido representados e o segundo não têm. E, portanto, o que é que aconteceu aqui? Uma deslealdade, para começar, e o líder parlamentar do PSD sabem isso, o do PS também sabem isso, embora eu admita que o momento do Partido Socialista é de grande indefinição, porém, que eu saiba, sai um secretário-geral, mas há um presidente. Esse presidente ouviu eu, e li-o eu dizer na manhã de ontem que os deputados do Partido Socialista deviam votar favoravelmente os nomes do Chega. Ora, eles me disseram que não votaram. Nem é uma questão de eles disseram que não votaram. Portanto, vamos lá ver. Não se pode pedir ao Chega responsabilidade, responsabilidade, responsabilidade. E o que é que não ao Chega? Traição, traição e traição. E depois dizer assim, ambiente um bocado crispado. Bom, quer dizer, se há primeiro momento que têm, traem o Chega aos seus eleitores, e 1.400.000 eleitores. Hoje os eleitores do Chega estão em casa e estão a dizer assim, então o que é que vale isto? Então valerá a pena ter uma conversa madura e sólida com o Governo e com o Partido Socialista? Então não vale a pena, porque traem-nos a cada momento, não têm palavra, são pessoas sem palavra, são deputados sem palavra, são líderes sem palavra. Portanto, foi isso que aconteceu, não aconteceu mais nada. De resto, eu não percebo como é que, por exemplo, o deputado Diogo Pacheco Amorim é eleito quando o Chega só tem 50 deputados, como aconteceu o ano passado, mas não é eleito quando o Chega tem 60. E vai insistir no nome dele? Vamos ver, eu vou reunir agora com o grupo parlamentar. Eu gostava primeiro de compreender se o PSD e o Partido Socialista vão mudar a sua atitude de responsabilidade ou se vão manter a mesma atitude de bloqueio, porque é isso que se trata. Não haja dúvidas disto. É disso que se trata. É de uma atitude de bloqueio por parte do Partido Socialista. Que os nomes não passam. Quer dizer, mas os nomes não passam. Porquê? Porque são do Chega ou porque são nomes... O nome do deputado Gabriel Mitar Ribeiro passou. Portanto, porquê é que não passou do deputado Diogo Pacheco Amorim? Porquê é que não passou do deputado Filipe Melo? Ao menos que houvesse a frontalidade desses líderes e desses líderes parlamentares dizerem assim, este nome não queremos, este nome não aceitamos. Agora, virem para o pé dos seus jornalistas, dizerem não, nós somos um partido responsável, de nossa parte vai haver responsabilidade, demos indicação para assustar os nomes do Chega. Mas andarem pelos corredores a dizer para não votarem, e quando chegam ali não votam, porque os votos depois foram contados, 1, 2 ou 3 vezes, é porque alguém deu indicação para não se votar. Portanto, isto é pura traição, isto é mau para o... Porque não se cumpriu a indicação. Não, ou porque não se cumpriu a indicação. Nos dois casos é mau, não é? Porque é sinal que... Mas o André Ventura também não pode dar garantia de que a sua bancada votou toda. Ninguém pode, mas as contas estão aí, mostram que do PS e do PSD esses votos não vieram. E, portanto, havia esse consenso. O que é que vimos? Que no candidato do PSD
à presidência da Assembleia da República, José Luís Aguiar Branco, o Chega comprometeu-se. E os votos lá estavam. Portanto, sabemos que nos comprometemos e sabemos que cumprimos. O presidente Aguiar Branco é a segunda maior votação da história na Assembleia da República, porque o Chega assim o entendeu. Porque o Chega aqui está um sinal de lealdade e de cooperação. E o que é que nos dão à primeira hora? Traição. Traição e espezinhamento. E, portanto, não venham agora dizer que isto é atitude de responsabilidade. Isto é atitude de traição, de espezinhamento e de tentativa de humilhação. Acho que não é bom, acho que os eleitores não gostam. Acho que os nossos eleitores não gostam, mas os eleitores do PSD também não gostam. E mesmo honestamente, que votaram no Partido Socialista, quer dizer, se ficou em terceiro, tem que respeitar isso. Nós também gostávamos de ser o partido mais votado, não fomos. E eu tive a preocupação de o dizer na manhã de ontem. Gostávamos de indicar um nome à Assembleia da República, à presidência, mas não vamos indicar. Porquê? Porque não fomos o partido mais votado. E, portanto, não vamos apresentar candidato. Vamos respeitar quem foi o partido mais votado. Ora, o PSD, à primeira oportunidade, não quer saber quem é o segundo mais votado, nem mais nada. É trair o Chega e é espezinhar o Chega. O PSD e o PS. Acho que é uma má atitude, vou falar disso agora com o grupo parlamentar e certamente que abordaremos enfim, a situação num quadro que eu não pensava que ia ser este, honestamente, pensava que ia ser um quadro de alguma estabilidade institucional, mas que já estamos a ver que não vai ser esse tipo de quadro e isso é mau para o país. Vai voltar a falar com esses dois partidos antes da próxima eleição? Sim, eu gostaria, quer dizer, se houver disponibilidade, sei que o líder parlamentar também tem feito esse trabalho de contacto permanente com as bancadas. E de alguma lealdade, quer dizer... Vai partir da sua iniciativa ou vai esperar que esses partidos venham? Não, vai partir também da nossa iniciativa e vamos ver quais são os próximos passos que damos. Porém, hoje não podia deixar de registar, enfim, não é mágoa, mas o sentimento de alguma frustração que temos com o Partido Socialista e com o Partido Social Democrata por não cumprirem a sua palavra e por criarem esta ideia, que eu penso que em Portugal até estava relativamente ultrapassada, quer por parte da imprensa, quer por parte dos partidos institucionais, de criar cordões sanitários. Quer dizer, não estamos a falar do segundo partido mais votado do país, com mais representação do país. Isso não faz sentido nenhum. Tenho a certeza que se perguntarem ao Dr. Carlos César, ao Dr. Luís Montenegro, ele não concordará com isto. Portanto, as duas uma, ou as bancadas não seguem a sua indicação, ou então estamos perante pessoas que não têm palavra. Eu, pelo menos, prefiro acreditar que as bancadas não seguem a sua indicação. Deixa-me perguntar também quem é que vai ser o novo líder parlamentar do Chega, se mantém Pedro Pinto ou se vai... Vamos ver, hoje o Chega vai reunir o seu grupo parlamentar. Nós, como eu já vos disse, vamos ter mudanças no grupo parlamentar. Isso não quer dizer que mude o líder parlamentar. Aliás, ele está aqui, lá está com bom ar, está com ar, com energia, o que é um bom sinal para os senhores verem. A eleição é hoje?